Bom dia, meus irmãos. Bom dia a todos que estão conosco, que vai estar conosco nessa live hoje, dia 11 de novembro de 2023, hoje sábado. Estamos aqui para fazer a escola dominical. Você que faz parte conosco, você possa ser um bem-vindo, você que vai iniciar hoje conosco na escola dominical, que possa ser abençoado em nome de Jesus. Vamos falar rápido da glória do Senhor. A lição é a lição 7, 11 de novembro de 2023, que vai falar acerca da responsabilidade da igreja com os missionários. É o texto da revista. Nós estamos falando com a revista CPAD, quem vai iniciar hoje conosco. Você que não tem a revista, nós vamos ler aqui a leitura bíblica em classe. Eu sempre falo aqui na Mesa do Rei, que a minha classe aqui é classe única. Nós temos aqui pessoas evangélicas, pessoas espíritas, pessoas católicas, pessoas que não têm religião nenhuma, mas o meu canal é para ministrar a palavra para essas pessoas. Então eu estou aproveitando aqui a escola dominical e transmitindo uma mensagem para você. Eu te convido, você católico, você espírita, você possa fazer parte dessa classe. Então você é a classe única nessa escola dominical, tá bom? Vamos orar. A leitura aqui em classe é 1 Coríntios capítulo 9, 9 a 14, louvado seja o Senhor. E o texto áureo é Gálatas capítulo 6, 10. Então você que não tem a revista, você anota aí no teu caderno, para a gente poder, nós vamos estar falando sobre esses textos aqui, em nome de Jesus. Vamos estar orando. Você ora também contigo, na sua casa. Tu ora comigo em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado. Pai, nesse instante, Deus, estamos dando início à escola dominical. E eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, que tu possa derramar as tuas bênçãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que tu venha tomar a direção dessa escola, que tu possa alcançar vidas, ó Pai, através da escola dominical. Que tu possa derramar as tuas bênçãos, que tu possa dar sabedoria, Senhor, e usar meus lábios para poder transmitir essa escola hoje, em nome de Jesus. Amém. Amado, eu quero agradecer a pessoa que se inscreveu. Eu fiz um vídeo dia 8 agora, e essa pessoa viu o vídeo e gostou e se inscreveu no canal. Você possa, eu agradeço a você. Vamos ler o texto áureo aqui. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Verdade prática. Eu vou deixar aqui, você que tem a revista, você vai ler aí. Mas quem não tem a revista, você vai ler em Gálatas 6, 10, que é o texto áureo. Coríntios, capítulo 1 Coríntios 9, de 9 a 14. Você vai ler aí, que eu não vou poder ter tempo de ler. Você lê em casa aí, ou você pegar a sua Bíblia, se não tem a revista. E a revista, o vídeo do mês 5, se não me engano, eu falei a respeito. Você vai lá no vídeo 5 e você vai ver o que a proposta que eu fiz a você, que está começando agora. Então nós vamos ler aqui a introdução. Uma das importantes atribuição da igreja é cuidar integralmente dos missionários, identificando, preparando, enviando e cuidando deles, enquanto atuarem no campo e encerrarem a carreira. Eu vou pular aqui e vou ler lá embaixo. Para que o trabalho se desenvolva o mais próximo possível do planejado. Por isso, nessa lição, estudaremos a respeito da responsabilidade da igreja para com o missionário na sua família. Você que tem a revista, o que eu pular aí, você
É que eu ter que falar o que eu tenho que falar aqui. O que eu não tenho que falar aqui no canal Missão do Rei, eu não vou falar. Então você entenda isso aí, porque que eu pulei. Eu estou falando sobre igreja. Para a missionária e sua família. Então, amado, quando nós estamos aqui fazendo essa obra do Senhor, cada um tem a sua missão. E a minha missão aqui é transmitir a sua dominical através do canal Missão do Rei. E os missionários que estão aqui, nós vamos ler aqui uns textos, você vai entender que fala acerca de para com o missionário e a sua família. Um missionário, geralmente, quando ele vai sair em campo, ele nunca deve ir só, ele tem que ter uma esposa, como lá em Timóteo explica sobre isso, não vamos perder tempo aqui, mas fala sobre isso. Ele tem que ter uma esposa para que ele possa fazer uma obra missionária, uma obra correta, uma obra em perfeição. Então, geralmente o missionário sozinho, ou uma missionária sozinha, não é muito aconselhável, porque o mundo ele oferece muitas coisas. Então, por isso que nós estamos estudando acerca de o missionário e família. Nós vamos estar falando sobre isso, sobre essas contribuições, para poder os irmãos entender. A igreja é o sistema de apoio aos missionários. A responsabilidade da igreja. O sistema de apoio missionário é uma responsabilidade básica e contínua das igrejas em todo o lugar. Nesse sentido, certos princípios devem permanecer claros a respeito do sistema de apoio ao missionário. A igreja deve ser conscientizar biblicamente de que o missionário é um obreiro formado pela igreja, por isso está inteiramente sob a sua responsabilidade. Você vai encontrar aí no livro de Atos, capítulo 11, versículos 19 e 26, Atos 13, 1, 5, estou falando isso porque você vai estudar na revista, na Bíblia, 14, 25, 28, 16, 1, 8. Ele é um obreiro orientado pelo pastor da igreja. Então, amado, é uma responsabilidade que cabe acima do pastor da igreja. Ninguém, quando vai para o campo, ele vai despreparado. Para ir, ele tem que ter um preparo. E essa responsabilidade aqui que nós estamos estudando, ela fica sobre o compromisso do pastor da igreja local, da igreja que, aí eu falo agora local, a igreja que a pessoa congrega. Eu aqui não estou falando de uma igreja, eu estou falando a palavra de Deus. Por isso eu estou explicando aqui a responsabilidade de uma igreja quando um obreiro ele sai do campo da sua igreja para poder fazer missões. Então o pastor ele tem uma responsabilidade diante de Deus de orientar aquele obreiro. Porque quando esse obreiro for para o campo de batalha, ou seja, para ministrar a palavra de missão, eu falei aqui que é bom que ele seja casado, não é ensinando um costume, é a realidade da palavra de Deus. Porque nós temos que ser vigilantes. Então esse obreiro vai ser preparado pelo pastor, o pastor vai enviar ele para o missionário, e a igreja vai ficar compromissada de ajudar esse obreiro lá, para que ele não venha passar necessidade, louvado seja o Senhor. Eu estou lendo aqui o tópico 1, o tópico 1, no item 1. Vamos falar agora acerca do sistema de apoio e a obra de fé. Todo trabalho missionário é uma obra de fé, do começo ao fim. Então, qualquer que seja o sistema de apoio, os missionários devem confiar em Deus, louvado seja o Senhor, confiar em Deus, depender da fidelidade do seu povo. Sem fé, oração e sacrifício, a obra missionária vai falhar. Assim, tanto os missionários quanto os que os sustentam devem ser pessoas de fé,
à medida que obedecem o mandamento de Jesus. Então, amado, veja bem, quando nós estamos aqui lendo aqui, nós vamos entendendo que esse missionário, ele está sendo preparado para ir para o campo. Então tem que ter uma coisa muito importante que nós lemos na revista passada, no estudo passado, que Paulo, ele não abria mão da oração. Então a pessoa tem que ter, para sair no campo missionário, fé e muita oração e confiar naqueles que estão enviando. Essa é a função do missionário e a função daquele que envia. Então o missionário tem que estar preparado, ter fé, porque sabe que ele vai passar por batalha, ele vai passar por luta. As lutas elas vão se travar, mas a igreja ela vai estar em oração, porque o fulano de tal foi lá para fazer missão. Então a igreja vai estar sempre ali em oração, prestando para que aquele missionário ele tenha um bom êxito naquele lugar em que ele estiver fazendo a obra missionária. Então é importante saber que a oração, a fé em primeiro lugar e a oração, ela tem que estar sempre colocada sobre o ombro do obreiro, para que o obreiro possa chegar lá e fazer um bom trabalho de missão. Louvado seja o Senhor. O item 3 do tópico 2, do tópico 1. Objetivo de missões. É bom lembrar de que o objetivo de missões é que Cristo ele seja conhecido e adorado em todo lugar. Aqueles que fazem o trabalho missionário de maneira que honre a Cristo terão todas as suas necessidades específicas. Filipenses capítulo 4, versículo 19. É maravilhoso saber que na obra missionária, louvado seja o Senhor, em primeiro lugar, a presença de Jesus está conosco, não por acaso. O Espírito Santo atua por meio das nossas vidas para fazer. Então, amado, nós temos que conscientizar que a primeira coisa que nós temos que fazer, aqui nós estamos aprendendo aqui, é colocar Cristo acima de todas as coisas, para que o mundo ele venha conhecer o poder de Cristo e ele possa encontrar a palavra de salvação. Então nós, quando hoje estamos aqui, fazendo esse trabalho aqui, eu lembro que Deus ele levantou um povo missionário, um povo de Deus, para fazer um trabalho no trem. E eu então, no trem, aqui de Belford Roxo, louvado seja o Senhor, eu pegava Agostinho Porto, eu encontrei aquele povo que estava ali anunciando a Jesus Cristo. Eu sempre falo isso aqui. Você conhece pessoa de trem, que viaja de trem de Belford Roxo? Manda esse vídeo para as pessoas, que as pessoas vão olhar e vai ver, porque eu estava constantemente ali. Quando eu aceitei Cristo, a minha alegria é fazer a obra do Senhor ali naquele lugar. Então nós estávamos sempre ali. Depois de um ano de 2007, parece 2004, parou, não pode mais fazer esse trabalho no trem, mas eu fui uma semente daquele trabalho, fruto daquele trabalho. Então essa é a responsabilidade. Quando o crente ele está capacitado pelo Espírito Santo, porque se o Espírito Santo não atuar na vida do missionário, ele não vai ter condição de fazer nada. Que primeiro nós temos que estar debaixo da proteção divina. Então o missionário ele tem que estar capacitado, conscientizado através do seu pastor, para poder fazer essa obra missionária. E o Espírito Santo é que dá as condições, a capacitação vem do alto, vem do Espírito Santo de Deus, vem através do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, para que o nome de Jesus seja conhecido lá no finalzinho do tópico 3, em todos os lugares, por meio da obra missionária. Então, o nome de Jesus está sempre acima de todas as coisas. Porque se nós estamos aqui hoje ministrando esse estudo bíblico aqui, é através do Espírito Santo. É através daquilo que o Senhor nos dá. Eu quero ler aqui no livro de Filipenses, louvado seja o Senhor, Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 19, é o texto que nós estamos lendo, versículo 19, diz assim:
glória seja ao Senhor, diz assim, no versículo 19, e Filipenses capítulo 19, capítulo 4, versículo 19. O apóstolo Paulo fala assim: meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades, em glória por Cristo Jesus. Por Jesus. O versículo 20 diz assim: ora, a nosso Deus é Pai, seja dada glória para todos sempre. Amém. É uma saudação que Paulo está falando. Saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão consigo vos saúdam. Lá o versículo 23. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vós todos. Amém. Então, amado, aqui eu vou dar uma explicaçãozinha aqui acerca desse texto que nós estamos lendo aqui. Como nós temos pessoas aqui que ainda não são evangélicas, eu recebo mensagens aqui de pessoas que não são evangélicas, eu quero falar acerca desse texto que Paulo fala acerca dos santos. Os santos, amado, é pessoa separada. É pessoa que tomaram a decisão para Cristo e entendeu as coisas de Deus. Então, eles aceitaram Jesus e passou a ser uma pessoa separada. Santo não é aquele retratinho que a pessoa põe. Santo na Bíblia é separação, separado. Então, você que ainda não é evangélico, você seja bem-vindo aí no nosso canal Brasil do Rei e você possa receber essa palavra de carinho e de amor. Esse é o nosso objetivo aqui e o que nós estamos fazendo aqui nessa obra missionária, nessa obra do item 3 aqui do tópico 1. Então, que você possa ficar, sentir a presença do Espírito Santo através da palavra. Louvado seja o Senhor. Vamos ler o tópico 2, a gente não pode falar muito, senão o tempo passa muito rápido. O tópico 2 é assim: o cuidado integral do missionário. O cuidado integral. Cabe à igreja uma responsabilidade mais abrangente, zelando por aqueles que estão trabalhando no campo missionário. Nesse caso, o missionário precisa ser cuidado integralmente pela igreja. Com cuidado integral, queremos nos referir a toda a esfera da vida do missionário, ou seja, não somente na área financeira, mas também na área espiritual, emocional, física e social. Então, amado, veja bem que quando nós falamos aqui em termos de igreja, a igreja vai cuidar em várias áreas do missionário. Porque o missionário ele tem dor igualmente nós sentimos, come igual nós comemos, então ele precisa ter um cuidado integral. Ele precisa ser abençoado pela igreja. Quem sabe que no quarto trimestre aqui, através da revista de missões, nós podemos encontrar, ou seja, as igrejas. Eu não estou falando da igreja local, as igrejas. Depois no finalzinho eu vou estar lendo aqui o posto de igreja, para poder os irmãos entender. Se essas igrejas, ela recebeu o espírito de missão, com certeza, não é um missionário que vai da igreja, eu estou falando aqui em termos de igrejas, de pessoas que estão passando necessidade, passando fome. Então, essas igrejas, se ela tiver um cuidado integral, ou seja, que esse vídeo chegar até um líder pastoral, e ele começar a conscientizar que nós temos muitos missionários passando necessidade. Enquanto que nós, como igreja, ou seja, não é uma pessoa, é a igreja inteira, se ela colocar, como lá no século I, a primeira igreja no início, se eles colocarem igual nós lemos aqui, esses missionários, eles vão ter o seu sustento normal. Então, é isso que nós estamos lendo aqui sobre um cuidado integral do missionário. Precisamos cuidar. Ah, mas vamos dar oferta hoje? Não adianta de nada.
vai ser um pingo d'água no oceano. Mas se a igreja do Senhor, eu não estou falando aqui de denominação, ela se conscientizar que ela precisa cuidar de missão, então as igrejas, de modo geral, elas vão prestar ou um culto mensal ou uma oferta mensal. Depois, no final do vídeo, você vai entender, que eu vou ler aqui algumas coisas, e você vai entender como é que pode ser essas coisas. Não adianta mandar uma oferta missionária sozinho, uma pessoa, uma família só. É a igreja que tem que ter esse cuidado integral de todo o missionário. Louvado seja o Senhor. Tópico 2, o item 3, tópico 2. Uma agenda quanto à volta do missionário. Também podemos ver como as igrejas recebiam, você que tem a revista, lê por favor aí. As igrejas recebiam os apóstolos de maneira alegre e honrosa. Você vai encontrar aí no livro de Atos, capítulo 20, do 1 a 6. Não vou ler para não ocupar tempo. Nesse aspecto, a igreja deve ajudar a organizar a agenda do missionário durante o seu retorno para gozo e férias. Viu, amado? Então, a igreja lá, quando o apóstolo estava fazendo a obra, a igreja estava com duas coisas: orando, você vai encontrar ali, orando pelo missionário, contribuindo, é o que nós lemos na outra revista lá atrás, no outro dominical, contribuindo e jejuando. Aí então, quando essa pessoa retorna, ele tem família, ele tem filho, ele tem a esposa. A igreja não tem que cuidar só do missionário, ela tem que cuidar da família. E o missionário, ele é uma pessoa igualmente nós que nós falamos aqui da agora. Ele precisa ter um descanso, ele precisa fazer a obra, mas ele precisa zelar por a vida dele também. Então, se a igreja do Senhor, quem sabe que no final desse semestre, desse quarto trimestre, nós podemos ver aqui as igrejas todas com espírito de missão. E essas igrejas, elas se unirem para poder fazer essa obra missionária. Eu não estou falando aqui, amados, em termos de denominação. Eu estou falando aqui em termos de igrejas lavada e comprada pelo sangue do Senhor, pelo sangue do Cordeiro. Uma igreja sem mácula e sem ruga, o apóstolo fala. Então, eu quero falar aqui rapidamente aqui sobre 1 Coríntios, capítulo 12, que eu estou falando aqui, para várias igrejas, que fala acerca da diversidade de dons espirituais. E o apóstolo escrevendo aqui, ele fala acerca da diversidade, do diverso ministério, mas o Espírito é o mesmo. Então, por isso eu estou falando aqui, eu não estou falando para uma denominação, eu estou falando para a igreja que quer fazer missão. Eu creio que esse vídeo pode chegar em vários líderes religiosos e alguns deles gostar, mas alguns deles não gostar. Mas no final desse vídeo você vai entender que se não gostar, não é o problema do pastor Hamilton. Eu estou lendo a Bíblia, a palavra de Deus. Então nós precisamos se envolver com missão, envolver com as coisas do Senhor, porque no tempo passado, no século I, a igreja primitiva, ela cuidava dos seus missionários. Então nós precisamos fazer isso. Vou pular rapidamente aqui. Nós fomos uma agenda missionária, falamos sobre férias, no que diz respeito a visitas, consultas ou tratamento médico odontologista, período de lazer
e descanso, bem como atividade de cunho administrativo. Assim, abraçar os missionários e a sua família faz parte do cuidado integral do missionário. Entendeu, irmão? Isso é que o Espírito Santo, se ele ativar nas igrejas, conforme eu vou ler aqui, o apóstolo Paulo escreveu assim em 1 Coríntios, abre a sua Bíblia e lê comigo. 1 Coríntios capítulo 12, que fala acerca da diversidade dos dons espirituais. O apóstolo fala assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Por isso que eu estou falando aqui para um povo, uma igreja. Não é um rótulo de uma igreja. É uma igreja que quer fazer obra missionária. E para fazer obra missionária, precisa estar dentro do conhecimento da palavra do Senhor, da palavra de Deus. Então, amado, você que está aqui comigo nesse canal, no canal Museu do Rei, você entenda bem que nós estamos lendo aqui a palavra e explicando a palavra. Esse é o objetivo do canal Museu do Rei, tá bom? Vamos falar aqui acerca da maneira no tópico 3, porque eu quero acabar o vídeo rápido. O tópico 3, maneira práticas de se comprometer com os missionários. Louvado seja o Senhor. Comunicar a necessidade. Tudo na obra de Deus passa pela comunicação. Esse princípio encontramos na Bíblia quando lemos. Entendeu, amado? Quando lemos. Para nós entender as coisas de Deus, é preciso ler a Bíblia. É preciso buscar o conhecimento da palavra, que o próprio Senhor falou, que o povo errai por não conhecer, por não ter conhecimento da palavra. Então, quando nós lemos a Bíblia, é Deus falando conosco. Por isso que eu estou aqui nesse instante fazendo esse vídeo, porque tem pessoas que estão esperando. Aqui nós temos várias pessoas de várias denominações. Aqui nós temos pastores, evangelistas, missionários, missionárias. Eu sempre falo aqui. Mas nós temos também pessoas que nem conhecem ainda, não têm o entendimento da palavra de Deus. Eu estou falando, amado, para um público. Eu estou falando porque se eu falar uma coisa aqui errada, alguém vai corrigir. Mas então eu estou falando aquilo que a Bíblia ensina. Quando nós lemos a palavra de Deus, aí então ninguém pode corrigir. Quem pode parar o boi que debulha? Ninguém pode. Eu estou fazendo a obra do Senhor, explicando as coisas de Deus. Vamos lá. Eu leio aqui o Romanos capítulo 12, 13. Você pode encontrar aí também. Nesse sentido, é preciso que a igreja se comprometa com a comunicação regular dos compromissos e necessidade missionária. Essa comunicação pode ser, olha só que privilégio que nós temos hoje. Olha o privilégio que os pastores hoje têm, os líderes religiosos têm aí. Compromete com a comunicação regular dos compromissos. É necessário a necessidade missionária. Essa comunicação pode ser feita num momento de culto ou por meio de e-mail, telefone, mensagem de texto. Até a ideia é que a igreja tome conhecimento de como a agenda missionária da igreja é desenvolvida, bem como levar em primeira mão as notícias a respeito das principais atividades do campo missionário. Então é isso que a igreja de Filipenses estavam fazendo. Eles estavam preparados e recebiam a comunicação e eles oravam pelas pessoas. Hoje nós temos essa facilidade. Vai no e-mail, vai no telefone. Imaginou o tempo
do século I. Quando a igreja do Senhor, a igreja primitiva, ela começou, ele não tinha esse contato que nós temos hoje, a facilidade que nós temos hoje. Hoje, nós usamos a internet para poder fazer a obra missionária. Antigamente não tinha isso. E essa mensagem ela pode chegar em vários lugares. Vai depender de quem ouve e quem quer fazer. Como é que vai fazer? É você compartilhar o vídeo e lembrar que existem pessoas que estão passando necessidade fora do Brasil. 50 países, louvado seja Deus, que estão aí, pessoas fazendo essa obra lá. E lá é proibido. E lá precisa do apoio da igreja. Não estou falando de uma denominação, em termos da igreja. Então, esses 50 países onde os cristãos são mais perseguidos, esses 50 países, se a igreja do Senhor se reunir em missão, 50 países podem ser abençoados. É somente os líderes eles sentir desejo no coração e deixar o Espírito Santo usar eles para poder fazer essa obra missionária. E lembrar que eles que estão lá, eles estão fazendo o ID do Senhor Jesus. E tem muitos deles, amados, que estão passando necessidade. A gente vimos aí as portas abertas, mandam missionários, mandam homens de Deus, mulheres de Deus, para estar transmitindo, louvado seja o Senhor, a necessidade que eles estão passando lá. Agora, se, quando acabar o final desse quarto trimestre, a igreja do Senhor, ela se prontificar em fazer essa obra, com certeza vai acontecer milagre. Os missionários do campo, eles vão estar preparados com todos os cuidados. Nós vimos aqui, aí eu pulo a revista, mas se você ler a revista, você vai ver que eles tinham todo o tratamento. É necessário fazer isso. Para que amanhã a pessoa não venha murmurar, dizendo assim, o missionário foi parado, está passando necessidade. Eles já estão lá passando perseguição. Então é preciso que haja esse espírito de solidariedade dessas pessoas. Louvado seja o Senhor. É isso que nós estamos aqui falando a respeito da uma agenda missionária, uma agenda quanto à volta do seu missionário. Então, vamos procurar a fazer isso, que quando Deus ele levanta homens de Deus e mulheres de Deus que têm vontade de fazer a obra missionária, tem que começar primeiro dos grandes líderes da igreja. Assim a igreja primitiva fazia. Eles se comunicavam entre eles e via a necessidade de cada um. E eles não tinham a facilidade que hoje nós temos aqui, que nós lemos aqui na revista, né? A respeito de várias coisas que tem facilidade de ter e não fazem esse trabalho que tem que ser feito. Louvado seja o Senhor. Então vamos lá. Vamos ler o tópico, estamos no tópico 3. Eu perdi aqui a comunicação necessária. Nós estamos falando sobre o que. Vamos lá para o tópico, o item 2, o tópico 3. Doar para suprir necessidade. A vida no campo missionário pode ser desafiada, exaustiva. É difícil no meio do estresse e das lutas. Muitos missionários frequentemente se sentem desconectados e esquecidos pela igreja que os envia, principalmente quando se depara com a escassez no campo. Nesse sentido, é importante que a igreja dê oportunidade aos missionários. Está vendo, amado? Tem muitos crentes missionários que eles estão esquecidos pelas igrejas. E aí, então, as pessoas criticam. E nós precisamos de, como igreja, não esquecer dos missionários. É o que eu falei aqui agora, que 50 países nas portas abertas estão lá
e é proibido entrar a palavra de Deus, mas eles estão se sacrificando pelo Evangelho. Nós recebemos aí pessoas transmitindo que missionários têm morrido queimados, missionários têm perdido seus filhos. Por quê? Eles estão lá e a gente não vê o interesse, louvado seja o Senhor, das igrejas em si, elas fazem esse tipo de contribuição. Uma contribuição por mês. Se todos eles participarem disso, com certeza, lá fora, aonde está o missionário, ele não vai se sentir esquecido pela igreja. Ele vai sentir que nós aqui estamos fazendo um trabalho missionário para que eles possam receber as contribuições, as doações que tem que receber. Aí então, esses missionários, eles vão ter a vida deles com a sua necessidade suprida. Eles vão ter os direitos em que um ser humano tem, como missionário ou missionária. Vamos lá, vamos pular aqui porque vai demorar muito. Então nós estamos no item 2, do tópico 3. Agora vamos falar aqui do item 3, do tópico 3. Ora, orar e jejuar pela causa. Já estudamos, eu falei aqui, nós já estudamos isso. Já estudamos a respeito da importância da oração na causa missionária. Entretanto, o que desejamos reforçar aqui é a necessidade da oração conjugada com o jejum, com uma maneira prática de a igreja se comprometer com os missionários. Nesse sentido, é muito importante os líderes das igrejas. Isso aqui tinha que chegar, amados, nesses líderes. Esses líderes que têm uma condição de ajudar e não estão ajudando. Esse vídeo pode chegar até essas pessoas. Vai depender de você. Você pode mandar esse vídeo para qualquer pessoa. E esse líder, no final desse estudo, no final do quarto trimestre, nós vamos ver se esses líderes, eles abraçam a causa missionária. Que Deus abençoe você, a sua vida que está comigo nesse canal, Brasil do Rei. Vamos ver se essas igrejas vão ser despertadas pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo vai trabalhar na vida deles. Não para criticar o irmão amigo do canal do Rei, não. Mas para entrar em termos de missão. Nós estamos falando aqui sobre missão, sobre missionário, sobre pessoas que estão precisando de uma ajuda financeira. E isso não vai caber um grupo só. Vai caber a igreja do Senhor. Aí então, eu tenho certeza que esses missionários que estão lá fora, eles vão receber uma oferta amorosa de cada denominação, um culto mensal, ou seja, uma oferta mensal. Já imaginou isso? Uma oferta mensal. Daqui a pouco vamos chegar lá. Estamos terminando já, tá bom? Vamos chegar lá e eu vou ler sobre isso que estou falando. Louvado seja o Senhor. Vamos lá. Que a oração e o jejum estão na base do envio de Paulo e Bernabé para o campo missionário. Atos capítulo 13, de 1 a 3. Eu não vou ler para não ocupar tempo. Outro sim, além das convocações coletivas, é muito importante e o comprometimento individual na oração e no jejum. Fazer chegar aos missionários esse compromisso por meio aplicativo de mensagem instantânea. É uma amostra muito animada de comprometimento, apoio e suporte ao missionário e suas famílias. Então, amado, é o que eu estou falando aqui nesse instante. Se nós
como a igreja, se esse vídeo chegar até os líderes, esses líderes dá lugar ao Espírito Santo e lembrar que os missionários estão com a família. No início do estudo eu falei sobre isso. E essas famílias, eles vão ser agraciadas. Eu sempre falo aqui, não através de um, mas através do corpo do Senhor, através da igreja. Vamos passar para a conclusão. Eu espero que vocês gostaram da escola dominical. Já estamos encerrando, daqui a pouco vamos encerrar. Eu falei aqui no vídeo passado, na lição 6, sobre portas abertas. Eu vou voltar de novo a falar sobre portas abertas aqui. Eu falei aqui sobre 50 países onde os cristãos são mais perseguidos. São crentes, missionários ou missionárias, que eles estão ali dentro de grutas. Eu vi um testemunho de uma pessoa que veio na igreja, pessoas que estão ali presas ali, pessoas que não têm condição de pregar o evangelho, pessoas que estão falando individualmente, porque senão eles morrem. E eu imagino esses missionários. Olha para a despensa, vê tudo vazio. A igreja deixou de lado. Está lá os missionários, morrendo pelo evangelho. Isso não acontecia na igreja primitiva, no século I. Porque eles estavam unidos. E se a igreja se unir, louvado seja o Senhor, na face da terra, eu falei sobre a diversidade de ministério. Se a igreja se unir, não para juntar, mas para contribuir, porque cada um tem o seu rótulo de denominação, e essa denominação tem o seu rótulo para ser conhecida. Mas a união que eu estou falando é em termos de missão. Eu estou falando aqui um estudo bíblico sobre missão. E isso está sobre a responsabilidade da igreja. Louvado seja o Senhor. Da igreja do Senhor. Então nós estamos aqui falando a coisa que é de Deus. E os pastores, líderes, se eles começarem a pensar disso que eu estou falando, com certeza, o Espírito Santo, ele vai plantar no coração desses líderes que nós precisamos de abraçar a obra de missão. Como? Uma oferta mensal. Uma oferta mensal de todas as igrejas. Eu vou falar aqui rapidamente, amado. Vamos ver aqui, olha. Eu não vou falar de denominação. Eu falei no vídeo passado. 1.700.000 membros. Veja bem. Para a gente poder chegar lá nesse estudo aí. 1.800.000 membros. Eu podia falar aqui qual é o tipo de igreja. 1.800.000 membros. Na Califórnia. Eu vou falar aqui, Califórnia. Vamos lá. Agora tem uma igreja federal, 4 milhões de apoiadores. Tu já imaginou se essa denominação, os líderes, eles se unirem, ver esse vídeo e falar assim, olha, realmente nós precisamos de fazer essa obra missionária. Eu vou ler aqui a conclusão e para a gente encerrar em nome de Jesus, você me perdoa para as palavras que eu estou falando aqui, eu estou falando de Deus, de responsabilidade. Eu não sou pastor de igreja nenhuma, não lidero nenhuma igreja, para ficar bem claro, mas manda esse vídeo para pessoas que são líderes, para ver se pega essa palavra aí. Conclusão. Nesta lição, fomos estimulados a conhecer as necessidades dos missionários. Aí entra uma coisa aqui que eu falei que individual não. Você e sua família podem fazer muita diferença na vida deles e de suas respectivas famílias. Se o nosso coração estiver em missões, nossos joelhos estarão dobrados. Nossos testemunhos alcançarão pessoas e nossa finança investirão no que é eterno. Louvado seja o Senhor.
Eu vou ler aqui Mateus, louvado seja Deus, para a gente concluir. Mateus, no capítulo, eu estou abrindo aqui a palavra. Mateus, no capítulo 6, louvado seja o Senhor. Eu não estou falando coisa individual, não vai adiantar de nada. Eu estou falando aqui, por isso Deus deseja, Mateus 6, 19 e 21, nós vamos ler. Porque isso Deus deseja, não. Por isso Deus deseja que seu povo, o seu povo, comprometa e assuma a responsabilidade com os missionários que servem no campo a bênção sem medida para quem cuida da obra missionária. Estamos já terminando. Agora, eu vou falar aqui uma coisa para você. Eu li aqui qual texto? Você abre a sua Bíblia, você não tem escola revista, você abre a sua Bíblia aí. Mateus 6, 19, 21. Quem está debaixo da unção do Espírito Santo jamais vai se aborrecer do que eu estou falando. Não vai. Porque está ligado na palavra de Deus. Vamos ler aqui para a gente encerrar. Mateus 6, 19 e 21. Mateus 6, 19 e 21. O tesouro no céu, o olho puro, os dois senhores, a ansiosa solicitação pela nossa vida. Glória seja dada ao Senhor. Eu sei que vai ter gente que vai ficar chateada com isso aí. Eu não estou ligando, não. Eu estou falando a verdade. Eu estou falando, não é em termos de um e uma família. Eu estou falando em termos de igrejas. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça esferruge, tudo consomem, e onde os ladrão minam e roubam. Mas ajuntei tesouro no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrão não minam. Louvado seja o Senhor. Vamos ler o versículo 20, vai não parar aqui. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então, entendeu, irmão? A igreja do Senhor, se ela quiser juntar tesouro no céu, ela vai começar a desejar prestar uma oferta missionária. Eu vou ler aqui, eu já li no vídeo passado, você vai ler lá. Eu vou ler aqui sobre portas abertas. Se essas igrejas tomar aqui essa palavra 6 do versículo 19, Mateus 6, 19, ela vai juntar um tesouro no céu, porque uma oferta de uma família não vai resolver nada para 360 milhões de cristãos que enfrentam algum tipo de perseguição. Agora, se as igrejas, eu li aqui as quantidades de milhões de membros, se eles abraçar a causa e falar, vamos agora se levantar e fazer missão, e se ele tirar um culto do mês, uma oferta mensal, todos eles, uma oferta de uma igreja só não vai adiantar nada. Todas as igrejas evangélicas pegar e tirar uma oferta mensal, eu tenho certeza que esses missionários que estão lá fora, eles vão receber as bênçãos de Deus, que esse vídeo chega até eles. Eu não estou importando se alguém ficar triste. Eu estou falando que a Bíblia ensina. Quer juntar tesouro no céu? Quer juntar tesouro no céu? Planta na obra missionária. Eu estou falando em termos de igrejas. Porque muitos querem o bem-estar próprio. Muitos querem carro zero, mansão. Mas eu quero ver, lembrar que existem missionários que estão passando fome e necessidade e botando a vida deles em risco. Quer agradar o Espírito Santo, amado? Faça isso.
ajuntai tesouro no céu. Vamos estar orando. E eu quero pedir desculpa se alguma pessoa se ofendeu. E até o próximo vídeo da Palavra de Deus na Escola Dominical. Nós vamos estar aqui. Eu gosto de fazer sempre a Escola Dominical antes do domingo, antes do dia. Para dizer assim, o irmão copiou lá. Eu não copio nada de ninguém. O que eu faço através da revista da Bíblia. Tá bom? Então eu gosto de fazer o vídeo antes da Escola Dominical. Porque tem os professores de classe lá, eles estão falando interno. Fica tudo ali dentro da igreja. E eu estou falando externo, para o mundo inteiro. Para quem quiser assistir, para quem quiser ouvir a palavra de Deus, da verdade, pode pegar o canal Missa do Rei, que eu estou aqui pregando o Evangelho da verdade. Ficou triste ou não? Líder religioso, se coloca, se posiciona em Mateus 6,19 e planta tesouro no céu. Lá ninguém rouba, mas nós estamos preparando nossa vida lá no céu. Que Deus te abençoe a cada um de vocês. Vamos estar orando. E até o próximo vídeo, que você possa compartilhar esse vídeo para vários líderes religiosos, evangélicos, e que nós possamos ter um final do trimestre, muitos missionários, muitos líderes religiosos que pensam em missão. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Vamos estar orando. Pai querido, Pai amado, nesse instante, Deus, eleva meus olhos para o monte, Pai, de onde me virá o meu socorro. Pai, eu não farei nada aqui, Pai, que não foi da Tua palavra. Que Tu possa abençoar cada um que vai estar conosco nesse vídeo, nessa live, que Tu possa dar vitória a cada igreja, a cada líder religioso, que Tu possa abençoar esse vídeo, que ele possa, Pai, se expandir para o mundo inteiro, Pai, para que eles possam chegar até a porta aberta e eles possam ver que o amor extremo está sobre nosso coração, sobre a igreja do Senhor, que nós possamos, Pai, fazer essa obra de missão com carinho e com amor, e que os líderes possam receber essa palavra, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, católico, espírita, qualquer tipo de religião que está abraçando conosco nesse canal, que seja abençoado, em nome de Jesus. Que você compartilhe esse vídeo, dá o seu like e manda para todo o povo, até os confins da terra, em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão, a consolação, a intercessão do Espírito Santo seja contigo, que agrada no Senhor, e tu diga da sua casa, onde você estiver, amém, em nome de Jesus. Que Deus abençoe.